Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios teológicos, subsídios históricos, subsídios culturais, enfim, um canal para ajudar o professor e a professora a dinamizar mais a sua aula, ajudar o professor e a professora a ter algo mais no seu plano de aula, fazendo com que os alunos da escola dominical não perca o interesse pela mesma, mas a cada dia se apliquem, a cada dia interessem-se mais pela escola dominical. E por falar em escola dominical, a lição de número 12, datada do dia 16 de setembro, ela vem falando sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. E hoje, dia 16 de setembro, é comemorado o dia da escola dominical. Por que não falar um pouquinho sobre a escola dominical? Ela começa com Robert Hike, na Inglaterra, em Gloucester. Ele era um jornalista de um jornal inglês e em Gloucester ele estava fazendo uma reportagem para o sistema carcerário da cidade. E ele então escrevendo, estava pensando em dizer naquele artigo que o sistema carcerário inglês, que estava superlotado, precisava de uma solução. E enquanto ele escrevia, as crianças brincavam na rua, gritavam e perturbavam o silêncio e a meditação de Robert Hike. E ele foi até a rua para brigar com as crianças, para que calassem-se. Mas de imediato o Espírito Santo trouxe ele a uma reflexão. Aquelas crianças estavam nas ruas porque os pais estavam descansando. A Inglaterra vivia o período da Revolução Industrial. Então ela empregava as famílias para trabalhar quase que diuturnamente, longas cargas horárias de jornadas de trabalho. E as pessoas então tinham somente o final de semana para descansar, para após o final de semana retomar os trabalhos árduos das grandes fábricas e indústrias do período. E as crianças pequenas, a maioria delas ficavam à rua, à mercê do espaço da rua. E aquelas crianças aprendiam coisas que não eram coisas boas e aprendiam a marginalidade. E quando cresciam, obviamente iam para o sistema carcerário. E o Espírito Santo diz para eles, se alguém não fizer nada com a educação destas crianças, e principalmente a educação espiritual, o sistema carcerário continuará sendo cada dia vez mais superlotado. O que fez com que Robert Hike recolhesse aquelas crianças e começasse a ensinar os bons modos, pedir a licença, dar bom dia, boa tarde, lavar-se, trocar as vestimentas, lavar as mãos antes de comer. Aprenderam a escrever. Ele então começou pela alfabetização e logo após elas alfabetizadas, ele ensina elas a lerem a Bíblia Sagrada. E lendo a Bíblia Sagrada, elas começaram a transformar-se e as famílias vieram ver o que estava causando a mudança nos seus filhos. E a partir daí as famílias também iam aceitando a Jesus Cristo e a escola dominical cresceu assombrosamente. Dentro de pouco tempo, ele já tinha mais de 250 mil matriculados na escola dominical. A mesma ideia foi levada, também tinha esse mesmo objetivo de levar as crianças para a escola dominical, com o objetivo de transformá-la quando crescesse. E assim a escola dominical ela se tornou a maior agência educacional do mundo. E como diz o nosso saudoso pastor querido Antônio Gilberto, ele já dizia nos seus escritos, nos capédios pelo Brasil afora, que a escola dominical ela tem dois objetivos: ensinar enquanto evangeliza ou evangelizar enquanto ensina. Então a escola dominical precisa sim de visitantes. E esses visitantes não são aqueles irmãos que não participam da escola dominical, mas aqueles irmãos ou aquelas pessoas que não fazem parte do nosso quadro evangélico devem ser convidadas para vir à escola dominical, para a escola dominical continuar tendo os seus dois objetivos atendidos: evangelizar enquanto ensina. Então, parabéns para você, aluno que é matriculado, para você que traz visitante e a todos os professores que arcam com esse árduo trabalho, mas um trabalho proveitoso, porque o resgate é as almas. O tema de hoje, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. O texto do dia está registrado em Lucas, capítulo 8, versículo 46.
E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Síntese. A atitude ousada da mulher que tocou na orla das vestes de Jesus em circunstâncias extremamente desfavoráveis ensina-nos que devemos crer que Ele conhece nossas intenções. Então vamos para o texto. Em Marcos também nós temos o mesmo registro da mulher do fluxo de sangue. E a leitura bíblica do jovem está dizendo exatamente isso, está trazendo a referência de Marcos capítulo 5, versículo 34. Então veja o que diz Marcos capítulo 5, versículo 25. Ele diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E certa mulher, por que ele não deu o nome da mulher? Esse período que foi escrito o Antigo Testamento, no primeiro século, as mulheres ainda não tinham o valor que o cristianismo trouxe elas para que tenham. As mulheres nesse período, elas continuavam com preconceito. Ainda existe muito preconceito no Brasil em relação às mulheres. Agora que nós tivemos a primeira mulher presidente ao longo de muitos anos. E então observamos que as mulheres ainda, quando você vai observar o sistema de trabalho, ganham menos do que os homens e uma série de outros fatores. E principalmente nesse período que a mulher ela não tinha valor, ela não poderia fazer muitas coisas que os homens faziam. E inclusive os escritores bíblicos e os demais também colocar o nome de uma mulher no seu livro desmerecia o seu próprio livro, desvalorizava o seu livro. E nós observamos ao longo do Novo Testamento que ainda inserido nesta cultura, os evangelistas ainda eles estão com esta mesma ideia. Eles não citam o nome da mulher de Samaria, mas falam a mulher samaritana. O nome dela não era samaritana, mas é a nacionalidade ou a naturalidade dela de Samaria, samaritana. Do Brasil, brasileira. De Mato Grosso, mato-grossense. Então essa não era o nome dela, a mulher samaritana. Em São João 8, João fala da mulher adúltera, mas qual que é o nome desta mulher? Por que não levar o nome da mulher? E agora Marcos está dizendo aqui, certa mulher. Qual mulher? Qual é o nome desta mulher? A mulher, a viúva de Naim. Por que não levar o nome da mulher viúva de Naim? A mulher cananeia. Qual que era o nome da mulher cananeia? E assim sucessivamente nós observamos ainda o preconceito contra as mulheres. Mas graças a Deus que Cristo trouxe a mulher para o local que ela nunca deveria ter saído. O valor que ela tem ao lado do seu esposo. Ou o valor que ela tem como um ser humano. Não foi Cristo e nem o Evangelho que deixou ela distante, mas o pecado e as imaginações más dos homens que distanciaram as mulheres dos seus objetivos e do seu valor. Mas o cristianismo contribuiu para que a mulher viesse de volta para o local que ela nunca deveria ter saído, o local de valor, o local de humana, digna de respeito e digna de também a glória e a graça de Deus. Então o cristianismo contribuiu de volta para trazer a mulher ao seu local. Vocês observam que no ministério de Jesus, ele tinha não só os discípulos, os homens, mas também as mulheres, as Marias acompanhavam Jesus, o que nos demais rabinos daquele período era impossível. Eles não tinham, o sinédrio era composto de mais de 70 pessoas, todavia nenhuma mulher. Agora, no ministério de Cristo, as mulheres estavam presentes, as Marias que foram ao seu túmulo, diversas Marias, que nós poderíamos falar o nome delas aqui ou citar algumas que a Bíblia não diz o nome. Mas o caso é que esta mulher, o escritor diz certa mulher, nós não sabemos o nome dela. Então esta certa mulher, ela que havia 12 anos, observe que ela havia 12 anos de sofrimento. Eu não sei qual que é o período da juventude, do seu sofrimento. Se você está 5 anos sofrendo na faculdade um preconceito, se você tem de fato uma doença literal no seu corpo, se você tem alguma circunstância na família que sofre, mas o importante é que eu quero te dizer que a mulher tinha 12 anos, ela é um modelo, é um exemplo de um sofrimento longo, mas que nunca desanimou em buscar recurso à cura para o seu próprio desejo de ser curada. E diz o texto que ela havia padecido nas mãos dos médicos e que havia gastado tudo nas mãos dos médicos. Todavia,
não melhorou a situação com a medicina local, a medicina da época, mas o texto diz que piorou, vindo a piorar a situação dela. Às vezes nós nos encontramos desta mesma situação. Achamos que vai ter uma luz no fim do túnel e as coisas pioram. Às vezes nós estamos sofrendo uma dificuldade, seja uma doença, uma angústia, uma tribulação, uma adversidade, e pensamos que já estamos saindo dela quando de repente as coisas pioram. Em São João capítulo 11, Marta e Maria mandou avisar Jesus que Lázaro estava doente, mas de repente Lázaro morreu, ficou pior a situação. Mas o interessante é que para Cristo não tem o pior e nem o melhor. Tem sim o impossível para ele. Não tem o impossível para Cristo. Ele chega e resolve o problema porque ele é soberano. Está acima das enfermidades. O seu poder é sempre eterno. E o seu poder é sobrenatural. O seu poder é grandioso. O texto diz assim, que a mulher ouvindo falar de Jesus, o que pressupõe que ela não conhecia Jesus, que ela não fazia parte do quadro de seguidoras de Cristo, mas ela ouviu falar de Jesus e foi em busca de um milagre. O que muitas vezes entra em contraste com a nossa vida, que nós não só ouvimos, nós somos filhos de Deus, nós estamos no caminho, nós estamos na igreja, somos leitores da Bíblia Sagrada, profetizamos na vida das pessoas, evangelizamos, recebemos até alguns dons, somos escolhidos por Deus e chamados para a sua obra. E muitas vezes não temos a fé e nem a busca e nem o desejo que aquela mulher teve. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus. E às vezes nós estamos no caminho com Jesus, ouvimos ele, conhecemos, mas não temos a atitude que ela teve. A atitude de desejo, a atitude de um sonho de cura, uma determinação, um ânimo expresso em seu ser para que pudesse alcançar a sua bênção. E nós precisamos exatamente disso, desses motivos, do ânimo, da determinação de buscar algo, de ir em busca daquilo pelo qual queremos e desejamos. E a mulher tinha exatamente esta atitude, por isso que ela é um exemplo para a nossa vida, lições de vidas para a juventude nos dias atuais. E a intenção e a fé dela era exatamente essa. Se tão somente eu tocar no mestre, eu sararei, dizia ela. Eu só quero tocar e sararei. Nós precisamos desta fé, de querer simplesmente tocar em Jesus. Observe que a mulher, ela já havia 12 anos com fluxo de sangue, com aquela menstruação que nunca acabava. A mulher, ela, em Levíticos 15, diz que quando uma mulher estivesse no período menstrual, esta mulher deveria estar separada das pessoas porque era considerada pela lei mosaica imunda. E ninguém poderia deitar-se com ela porque tornava imundo. Até mesmo na própria cama, os lençóis era proibido de ser compartilhado com o seu companheiro ou com alguém, porque se tornava imundo. Se a mulher triscasse em alguém, aquela pessoa era imunda até a tarde. E no final da tarde deveria lavar-se com vestes limpas e trocar as vestimentas para deixar de ser imundo. Então a imundície estava na vida da pessoa enquanto ela estava no período menstrual. Agora, a mulher já havia 12 anos sofrendo com aquele fluxo, 12 anos numa menstruação que nunca cessava. Era uma doença que deixava a mulher exatamente fraca, que deixava a mulher sem norte. Os médicos desesperados também com a situação, com certeza desenganaram a mulher. E ela não tinha mais recurso, muito fraca, muito debilitada, mas o importante é que ela arrancou força da onde não tem para chegar até Jesus, caminhar até Jesus. E ela não poderia simplesmente ir a um templo quando estava no período menstrual, porque era imunda. Não poderia estar entre as pessoas porque era considerada uma pessoa imunda. E muito menos ela poderia participar da sua situação com a multidão que estava em volta de Cristo, porque a multidão estaria proibindo ela de aproximar de Jesus e de tocar, porque eles acreditariam que se ela tocasse nele, a imundície passava para as pessoas, como era a lei de Moisés em Levítico 15. Então ela não tinha oportunidade ou possibilidade nenhuma ao ver ou na visão do ser humano. Então o que ela fez? Ela silenciosamente olhou a estratégia. Ela não poderia chegar de frente, que ele seria barrado, de lado a multidão apertava, mas ela disse, eu vou chegar por trás. Foi uma estratégia que ela arrumou. Nós precisamos ter estratégia para vencer as batalhas, precisamos ter estratégia para vencer as dificuldades, precisamos ter plano, projetos de Deus, sonhos para poder vencer uma dificuldade que às vezes aparece no nosso caminho. E essa mulher,
ela traz lições, traz exemplo para a vida da juventude. Vamos ser jovens com estratégia de estudo, vamos ser jovens com estratégias de estudos, vamos ser jovens com estratégias de inteligências, de concurso, de emprego, de uma vivência, de amizades e um plano, um projeto para viver como uma juventude cristã que agrada a Deus. Então aquela mulher tinha que enfrentar obstáculos, primeiro a multidão, o discípulo, o espaço geográfico, né? Às vezes nós temos os nossos obstáculos, o nosso sonho, que precisam romper obstáculos geográficos. Queremos estar em outro lugar, em outra cidade, e precisamos vencer isso. Às vezes o espaço é posicional, a posição em que estamos é menor do que a que queremos estar. Às vezes sonhamos com um emprego, às vezes sonhamos com um cargo, e isso demanda tempo, mas o importante é lutar por eles. Ou às vezes o espaço é temporal, requer tempo. Às vezes a juventude está estudando para ter um emprego melhor, e isso demanda tempo, e nesta trajetória até a conclusão do curso, para depois fazer o concurso e estar com um emprego melhor, ela demora um tempo, então a posição é temporal. Então a nossa situação pode ser geográfica, pode ser posicional, pode ser temporal, mas o importante é vencer todas elas e chegar ao local determinado que você planejou. Agora, nem sempre nesse espaço de tempo vamos chegar aonde queremos. Nem sempre o que sonhamos, o que planejamos nesse espaço, seja o espaço geográfico, seja o espaço posicional, ou seja o espaço temporal, nós estaremos conquistando aquilo que planejamos lá atrás. Às vezes galgamos coisas maiores, às vezes posições diferentes e etc. Mas o importante é que quando nós nos deslocamos, quando nós projetamos e caminhamos em busca daquilo que estamos querendo, nós não ficaremos iguais do ponto de partida. Alguma mudança acontecerá nesta trajetória. E esta mudança com certeza é para melhor. E o texto diz que logo que ela tocou no mestre, ela sarou. Ela sente que o sangue é estancado. Após 12 anos de sofrimento, ela percebe que ela está curada. E o mestre para e diz: alguém me tocou. E a multidão diz: como você diz alguém te tocou, se a multidão te aperta? Ele diz: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, quer dizer, um tocar diferente, um tocar de fé. E saiu poder por causa desta fé. Nós precisamos tocar em Jesus. Agora, Cristo deixa o acontecimento claro. Ele traz aquilo que estava oculto, a situação da mulher debilitada, doente, estava oculto diante da multidão. Ele traz as claras. E a mulher então se ajoelha e temendo e tremendo diz: foi eu que te toquei. E agora o texto não coloca mais certa mulher, mas Jesus falou: filha, seja isto feito para contigo, seja curada, a tua fé te salvou. E ela então foi curada. Então Cristo torna notório ali para reintegrar, Cristo reintegra a mulher à sociedade. Ela estava separada e como imunda não poderia ir ao templo, não poderia adorar, não poderia conviver com as pessoas, não poderia estar entre eles, e uma série de coisas ela era privada. Então quando Cristo ele torna esta ação da cura na vida da mulher em público, automaticamente ele está dizendo: agora ela está reintegrada novamente à sociedade. Ele estava querendo dizer: agora ela pode sim ir ao templo adorar. Agora ela tem o convívio entre a sociedade, entre as pessoas, reintegrado, porque ela não é mais imunda, ela está curada. É assim que Cristo faz. Ele pega as pessoas que estão párias da sociedade, as pessoas que estão desprezadas, as pessoas que não são, e torna elas que ele pega as pessoas que não são e fazem elas ser seus adoradores, ser filhos, ser reconhecidos, reintegra a sociedade. Há uma transformação, há uma mudança, há algo sobrenatural na vida destas pessoas, porque este é o poder de Deus. Então nós aprendemos com essa mulher que ela tinha um sonho de ser curada, e nós temos sonhos. Qual é o seu sonho, jovem? Quais são os seus sonhos, jovens? O professor e a professora pode colocar isso para ele, fazer essa pergunta: quais são os seus sonhos? Lute pelos seus sonhos, né? A mulher ela estava determinada a lutar pelos seus sonhos, assim como diz a Bíblia em
Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Quer dizer, estava determinado, estava pronto a sofrer as consequências, mas ele não ia participar. Então a determinação é exatamente isso. Você saber o que quer e lutar por eles com as suas forças, com o seu determinismo, através do seu sonho, através da sua fé e com ânimo. Pode observar que Cristo diz exatamente isso. No mundo, 3 aflições. Mas tem de bom ânimo, quer dizer, nunca desanime pelas adversidades. A pior coisa é você se entregar. A pior coisa é quando estamos na adversidade, na luta e paramos, se entregamos. Nunca um soldado valente e guerreiro, ele se entrega, mas ele vai até o final. Então, na batalha, sim, nós somos da mesma forma. Não se entregue, vamos ensinar os nossos jovens a nunca desanimar, porque eles estão agora na vida, estão sendo integrados e preparados para a vida social, vida de casado, vida de emprego, vida futura, vida de liderança, os futuros ministros da igreja. Então, eles estarão bem próximos disso, de assumir esse papel, mas ensinando eles a nunca se entregar, mesmo com as adversidades contrárias, lutar e até o final. A mulher foi até o último recurso, 12 anos, mas ela chegou aonde chegou por causa do seu determinismo, da sua vontade, do seu ânimo. O ânimo é o agente do ser que nos motiva a algo. Se nós não estivermos motivados para alguma coisa, meu irmão, simplesmente ficará mais complicado a situação. Mas mesmo diante da adversidade, da doença, das contrariedades, se nós estivermos motivados a lutar a si mesmo, a ir até o final, a vitória vem, porque isso vai demonstrar a fé. E a fé é aquilo que remove montanha. Por isso que geralmente Jesus Cristo dizia para as pessoas que tinham grande fé e lutavam e não desanimavam: grande é a tua fé, ou nunca vi tanta fé em Israel. Portanto, meu professor e minha professora, vamos levar essas lições dos milagres de Cristo para a nossa juventude, para que assim eles possam cada dia mais ser melhores cristãos, melhores jovens e atuarem diante do reino de Deus com sabedoria, com prudência, com sonho, com determinismo, com ânimo e com fé. Deus em Cristo vos abençoe.